Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia a todos vocês. A partir desse momento, estamos iniciando mais um encontro da madrugada com Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida ao longo deste dia, ao longo dessa semana. Nós já estamos no 22º dia do mês de junho. Como o tempo está correndo, né? Já estamos no final do mês de junho. Os últimos dias de junho. Que Deus nos abençoe ao longo deste dia, ao longo dessa semana, que a sua graça, a sua paz, a sua bondade esteja sempre à nossa disposição. Aliás, sempre está. Que possamos permanecer sobre a sombra do Altíssimo e caminhar ao lado dele, no meio das lutas, das tempestades, na certeza de que ele está cuidando de cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, um prazer estarmos juntos. E para começarmos a nossa jornada de hoje, quero convidar o meu irmão Robson. Robson, deixa eu abrir aqui seu áudio, Robson. Dá um bom dia aí. Seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Mário. Bom dia, povo de Deus. Como Prazer, é que Mário. está Serra do Espírito Santo? Serra vem crescendo cada dia. Beleza. Maravilha. Amém. E o frio Deus. aí? Aqui tá mais ou menos. Não tá tão frio, não. Tá igual a Bahia. O clima da Bahia aí. Maravilha. O Espírito Santo é uma cidade, é um estado muito bonito, viu? Eu tive duas vezes, eu tive uma vez em Guarapari, e pensei num lugar bonito, rapaz. Que lugar bonito é o Espírito Santo, viu? É E passamos verdade. rapidamente por Vitória, mas é muito bonito. Amigo, eu quero convidar você para que nos apresente a Deus em oração. Apresente esse grupo, essa reunião, Robson, nosso Deus em oração, amigo. Amém. Oremos. Santo e amado Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa reunião coinônia para buscar, meu Pai, perdão dos nossos pecados. E também, Senhor, para te pedir em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, preside esta reunião. Toma frente, Senhor, e traz aquilo que nós precisamos ouvir para cada dia caminharmos na tua presença. Louvado seja o teu nome por este grupo, Pai, que te busca já na casa dos 6 anos, Senhor. Que as madrugadas que nós buscamos, que sempre, Pai, sejamos agraciados com a tua presença e a tua bênção. Essa nossa oração é a fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória ao nosso Deus. Obrigado, amigo. Deus é contigo, viu? Deus continue cuidando e abençoando Tamo junto, ricamente a sua Mário. vida. Vamos louvar o Amém. Senhor? Todos nós. Amém, Robson. Amém. Vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cantemos juntos essa linda canção que fala sobre a colheita, né? Deus está preparando o seu povo para essa colheita. Entoemos juntos essa linda canção. Os campos estão brancos, já podemos ver. Desponta um novo dia, um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito, ainda há muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor,
não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. Nós também queremos ver Jesus voltar. E não vai demorar, irmãos. Falta pouco, muito pouco. Em breve, Jesus retornará para buscar os seus filhos. E aqui estamos nós esperando, né? Eu fiz uma visita a um irmão nosso, aqui do nosso distrito. Ele estava desistindo da igreja, né? Da caminhada cristã. E nessa visita eu perguntei para ele qual é o motivo. Você não tem motivo para desistir de Jesus e tal. Tentei persuadir ele, e ele ali, até que ele abriu a boca e vocês não vão acreditar no que ele falou. Eu falei, rapaz, Jesus está perto de voltar, você está. O que está acontecendo, rapaz? Qual é o motivo que você tem para estar desistindo? Ele simplesmente disse, eu cansei de esperar. Essa foi a resposta. Eu cansei de esperar. Eu falei, sua mãe esperou 9 meses, você não pode esperar mais alguns dias a volta de Jesus? Não, não, não. Cansei, não. Está demorando demais. Que loucura, né? Desistir de Jesus agora é suicídio espiritual, irmãos. Agora é hora de nos manter firmes, fortes, na esperança de que muito em breve ele vai voltar. Nesse momento, vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Quero convidar a minha irmã Simone Campos. Simone, muito bom dia. Abra seu áudio, por gentileza, Simone. Simone, lá em Lauro de Freitas. Bom dia, Mário. Bom dia, meu povo. Bom dia. Você não passou perfume hoje? A minha internet está horrível hoje. Ô, pai, A pessoa acorda 2 da manhã e já vem direto fazer o devocional. você é uma potência. Muito bem. Quero convidar também a minha irmã Celina. Irmã Celina, muito bom dia. Abra seu áudio, por gentileza. Irmã Celina é aqui conosco, pertinho. Bom dia, irmã Celina. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Meu pastor Robson está aqui com a gente. Homem de Deus, abra seu áudio aí, pastor Robson. Que alegria vê-lo aqui, homem. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Tamo junto. Ô, pastor, seja bem-vindo. É uma alegria vê-lo aqui conosco, viu? Essa casa é Tivemos aí sua. uns dias aí
Obrigado. Faltei com vocês outros dias aí, porque eu estava viajando, foi muita viagem aí para alguns lugares aí, programação, médico e. Fique em paz, Mas estamos pastor, tá juntos. tudo certo. O senhor faz parte agora desse momento de oração, tá bom? Irmã Simone, você vai orar pela chuva cirúrgica, a maior necessidade hoje da igreja, a promessa de Deus para que ele derrame sobre nós, a sua igreja, a chuva cirúrgica, o poder do Espírito Santo. Irmã Salina, presente diante de Deus Amém. os pedidos do varal que ali estão. Viu, irmã Salina? Está me ouvindo? Tá bom, irmão? Pronto. Simone, ora pela chuva cirúrgica. Irmã Salina, pelos Tá pedidos do cortando a varal. ligação. Está cortando, né? Deixa eu fechar aqui minha câmera para ver se melhora. Pronto. Fechei aqui a câmera. E o pastor Robson, amigo, ore pelos nossos irmãos que estão aí em busca de um trabalho, de um sustento para manter a família, honrar os compromissos. Mário, não ouviu o restante. Ore pela nossos irmãos, pastor Robson, que estão em busca de um trabalho, de um sustento para manter a família, honrar os Sim. compromissos, tá bom? Nós temos aqui um Tá joia. casal que eu estou vendo aqui, Rosa. Ah, é Arnaldo. É Arnaldo que está ali com a esposa. Olha só que maravilha! Arnaldo de Tapetinga, é? Olha aí que coisa boa. Olha aí, e o casal, primeira vez que eu vejo o casal aqui, né? Seja bem-vinda, minha irmã, meu irmão Arnaldo, Deus é contigo, meu irmão. Começando pela nossa irmã Simone, depois a irmã Celina, depois o nosso querido pastor Robson. Se você quiser ficar de joelhos, fica à Mário, vontade. seu som está cortando mesmo, Mário. É a minha internet, pastor, essa bênção aqui. Hum, Oremos. vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos porque estamos mais uma vez na tua presença e na madrugada com o Senhor. Isso porque o Senhor nos convidou. Desde já o Senhor já nos chamou, nos acordou. Estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Por isso eu peço a ti que resplandeça teu poder sobre nossas vidas. Que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito e nos ajude, Pai, a sair daqui da tua presença com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude, Pai, nas nossas lutas. Que teu Santo Espírito nos dê sabedoria para tomar as decisões que precisamos tomar, Pai. Derrama sobre nós a tua chuva cirúrgica. É o que mais nós necessitamos, Pai, neste momento, nesse finalzinho, que a gente vê as coisas que estão acontecendo e a gente estamos próximo de ver, perto de ver o teu filho amado Jesus voltar e precisamos, Pai, da chuva cirúrgica sobre nossas vidas. Por isso, desde já, obrigada por tudo. Seja conosco, isso que nós pedimos e já te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhado nessa manhã, segunda-feira. E agradeço porque o Senhor me despertou nossos irmãos que estão aqui nesse grupo. Que teu Santo Espírito nos despertou. Amém. E podemos, Senhor, nesse momento te agradecer. As bênçãos que o Senhor derrama na nossas vidas. Poder despertar e ligar nossa mente, em primeiro lugar, a buscar ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Capacita cada dia mais fazer a tua vontade, o teu querer. Amém. Nos guia nesse dia, nessa semana. Amém. Para a gente, estamos desconhecidas, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E na luta, na dificuldade, mas que o Senhor esteja sempre conosco, que nós não desagarramos do Senhor nem um minuto nas nossas vidas. E nesse momento também, Senhor, te peço nessa hora, Amém. seja com esses pedidos do varal, são muitos pedidos. Toma nas tuas santas mãos e resolve, Senhor, de acordo com a tua santa e boa vontade. Amém. Sei, Pai, muitos pedidos, enfermidade, todo tipo de falta de saúde, muitos depressivos, falta de amor ao outro. Mas que o Senhor toma nas tuas santas mãos. Essas famílias, principalmente, Pai, nossos irmãos que se encontram desafastando de Ti. Deram sim para ficar do teu lado e hoje se encontra se distanciando. Só para os prazeres
do mundo, mas deixando o Senhor Misericórdia. atrás, que eles tenham de misericórdia, que nós possamos cada dia mais estar firme ao teu lado e fazer a tua santa e boa vontade, Amém. que nós não Amém. venhamos desviar nem para a esquerda, nem para, mas seguir em frente rumo a caminho celestial, Amém, porque Senhor. isso é o que o Senhor quer que nós sejamos. É verdade. Os fortalece, seja com esse grupo cada dia mais firme e forte no teu santos caminho, olhando para o alto, Amém. Criador e consumador da nossa fé. É verdade. Perdoa-me e faz a tua santa e boa vontade na nossa vida. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesta madrugada, para, primeiramente, em nome de Jesus, suplicar o batismo do Espírito Santo. Amém. Sabe, Senhor, a necessidade maior da tua igreja, a nossa maior necessidade, é receber em nossa vida o teu Espírito. Amém. Que ele traga a tua presença, a presença de Jesus à nossa vida, que o Senhor habite em nós. Amém. Que nós possamos ter a vida transformada pelo poder do Espírito, para que de fato Jesus viva em cada um de nós, para a glória, louvor e exaltação do teu nome, Senhor. Amém. Nesta hora, Senhor, de maneira toda especial, nós queremos colocar em tuas mãos uma classe de pessoas que passa por dificuldade. Aqui nós temos apresentado muitos pedidos, vários temas, várias situações, mas de um modo específico nesta manhã. Nós queremos interceder aqui por aqueles que estão aí sem uma fonte de renda, Senhor. Desempregados, sem um negócio para suprir as suas necessidades, suplicando ao Senhor, orando para que uma porta de oportunidade apareça, se abra. Tu és o Deus que abre todas as portas. Amém. Portanto, nesta hora queremos colocar em tuas mãos cada pai, cada mãe que tem lutado, Senhor, procurando um emprego, procurando uma atividade que lhe dê o necessário para suprir a sua família, para atender as necessidades de casa, para ajudar outras pessoas. Pai querido, abre portas, toca corações e dá oportunidade para os teus filhos, para que de maneira digna possam conseguir o pão de cada dia, a sua sobrevivência. Nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, que o pão não faltará. Mas tu sabes, Senhor, é muito importante para nós ter uma atividade que nos traga com dignidade os recursos necessários para a nossa manutenção, para socorrer pessoas e também para investir na tua obra. Amém. Por isso, colocando em tuas mãos cada um desses teus filhinhos que está precisando deste recurso, Senhor. Amém. Que o Senhor faça o milagre necessário, que sustente em tuas mãos, mas acima de tudo, que eles se mantenham firmes, Senhor, no propósito de fazer as coisas todas de acordo com a tua vontade, para a glória do teu nome. Amém. Portanto, Senhor, abençoa esses nossos irmãos e supre essas necessidades para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Amém. Nós entregamos mais uma vez em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre nós, na meditação da palavra, nos momentos de oração que teremos agora, em duplas, que o Senhor esteja conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos. Deus continue cuidando e abençoando ricamente a vida de vocês, viu? Amém. E como o nosso pastor Robson acabou de orar, nós vamos estar entrando em sala simultânea. Você terá aí alguns momentos para, junto com alguém, também apresentar a sua petição. Por gentileza, podem fechar o áudio de vocês e vamos estar entrando em sala simultânea. Depois a gente volta aqui para a sala principal, tá bom? Muito bem, estamos de volta. Você percebeu aí que não deu os 10 minutos, né? Precisávamos de 10 minutos, mas não deu. Mas aqui estamos nós de volta, juntos outra vez. Quero dar um abraço muito especial à minha irmã Hermê, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, irmã. Deus abençoe. Um ótimo dia para a senhora e para a sua família. Meus queridos irmãos, eu percebo que estamos com ausência aqui de alguém, mas está tudo certo. Eu quero fazer algo diferente nesta manhã. Eu quero ter um debate com vocês, mas para esse debate, eu quero convidar o meu pastor Robson. Pastor Robson, não combinamos nada, fique tranquilo, não é nada que vai lhe surpreender, não. Pode abrir seu áudio aí, meu pastor, por gentileza. Se eu colocar o seu como co-anfitrião, fica mais fácil. Mais uma vez, pastor Robson. Esse Mário não é brincadeira não, né, irmão? Gosta de botar as pessoas nos apertos aí, né? Você é um homem inteligente, pastor Robson. Eu, particularmente,
particularmente, eu gosto muito de ouvir o pastor Robson pregar. Mas hoje, irmãos, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer um debate aqui com o pastor Robson. Pastor Robson, a Igreja de Deus vai ser uma espécie de perguntas e respostas, porque eu tenho certeza que o que nós vamos tratar nesta manhã vai também talvez seja a curiosidade ou o interesse da maioria de nós que aqui estamos. Quer falar sobre a sacudidura, pastor Robson? Amigo, eu vou lhe fazer algumas perguntas e o senhor fica à vontade, usando os textos bíblicos, o seu conhecimento, a iluminação do Espírito Santo. Pastor Robson, o que é de fato uma sacudidura que eu vou ler aqui, pastor Robson, no livro de Amós, você está com sua Bíblia aí? Amós capítulo 9, verso 9. Amós 9, verso 9, ele diz assim, Amós capítulo 9, verso 9. O verso 9 diz assim, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Isso é uma metáfora, né, pastor Robson? Mas ela tem uma aplicação escatológica, religiosa, espiritual, profética. Mas o que é de fato uma sacudidura, pastor Robson? Bom, na verdade, Mário, o próprio nome já diz, né? Sacudidura, ou seja, vai sacudir, né? Vai balançar, vai provar, né? Então, ele usa a figura, uma figura agrícola, não é? Como se sacode o grão, né? Do trigo, quando passa pelo crivo ali, na peneira. Aqui a gente não planta trigo, mas a gente planta feijão, a gente planta milho. E aqueles que são da roça, que já conhecem aí a lida, né? Da plantação, principalmente do feijão. Inclusive, essa semana teve alguém que pregou sobre isso. E ele perguntou se a gente. Quem já tinha plantado feijão, né? Quem já plantou feijão aí? Plantou, aí quando seca, colhe o feijão, aí bota no sol para terminar de secar, depois pega umas varas, vai lá e bate o feijão todinho, né? E depois que bate o feijão, pega aquele. Aí tira o bagaceira mais grossa e fica o feijão misturado ainda com palha, com terra, não é, com areia, que geralmente isso era feito nos terreiros, né? Nos terreiros das casas, né? Eu estou dizendo porque essa é a minha experiência. Eu, quando era mais novo, minha família sempre foi, a família do meu pai sempre foi agrícola, né? Era criador de gado, de ovelha, de bode. Meu avô era criador de bode. E a gente sempre plantou feijão. Meu pai também já plantou, eu também já plantei. E aí, quando chega o tempo de bater o feijão, a gente pega aquele feijão e aí eu bota na peneira, né? A gente tinha aquelas peneiras de palha, né? As peneiras de palha. A gente lá na minha região chama de biatar feijão. Vai biatar o feijão, né? Eu não sei de onde é que vem essa palavra beatar, eu nem pesquisei para ver, porque beato que eu conheço é outra coisa, né? Mas aí vai biatar feijão. E aí a gente vai para um lugar onde a palha possa cair com mais facilidade, né? E a gente pega aquela peneira e aí bota o feijão dentro, sacode para um lado, para o outro, joga para cima e o vento vai tirando a palha e o pó vai passando no buraco da peneira, né? E vai ficar somente o feijão, o grão, né? O grão que serve, né? Então, a sacudidura é exatamente isso. São situações da vida que vão acontecer que vão provar a qualidade da nossa fé, né? A qualidade da nossa fé. Então, nós vamos passar por situações de dificuldade. Agora, veja, a sacudidura acontece não é só prova difícil, não é só sofrimento, perseguição. Não. A sacudidura tem várias facetas, né? Hoje em dia, por exemplo, nós todos estamos passando por uma sacudidura. O que é que está acontecendo hoje? É muita coisa chamando a nossa atenção e a gente não está tendo tempo para Deus. O povo não está tendo tempo, não está parando para estudar a Bíblia, para orar. Isso é o quê? Isso também é uma sacudidura. Olha aí, as coisas da tecnologia, né, do mundo digital, aí, puxando a atenção das pessoas. As pessoas estão preocupadas com o dia a dia, estão preocupadas com as coisas do aqui, do agora, com as coisas desta vida, que não estão tomando o tempo necessário para se preparar para as coisas da eternidade. Então, isso de certa forma, também é uma sacudidura.
né? Lembra que Jesus disse certa vez para Pedro assim: Pedro, o diabo me pediu para cirandar vocês, né? Para provar vocês, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça, né? Então Jesus já falava que Pedro ele ia passar por uma sacudidura como os discípulos passaram. Os discípulos passaram por uma sacudidura lá. Você lembra? Então Jesus, por mais que Jesus tenha advertido aos discípulos a respeito do que ia acontecer, né? Mesmo assim eles falharam, não é? Agora veja, me chama a atenção, me lembra aqui, Mário, quando Jesus leva os discípulos ali para o jardim, não é? Ele disse aqui: fique aqui comigo e orem para que não entreis em tentação. Por quê? Porque Jesus sabia que viriam momentos difíceis, que eles precisavam estar preparados, não é? Para enfrentar. Mas o que é que aconteceu com os discípulos no momento em que Jesus os chama para orar ali no Monte das Oliveiras? Né? Foi o que aconteceu com eles? Jesus disse: ó, fique aqui e ore comigo. E ele se afastou um pouco para orar. E foi orar. Dormindo. Os discípulos estavam dormindo no momento que era para orar. Na verdade, quando a sacudidura chegar, aqueles que, ao invés de estarem despertando para oração, para buscar a presença de Deus, para fortalecer a sua fé, para se preparar para os embates que virão agora no final da história, estão dormindo, ou seja, estão displicentes, né? Estão distraídos com as coisas desta vida, né? Infelizmente, essas pessoas também vão ser pegas de surpresa, né? E vai ser complicado a gente deixar o preparo para a última hora, né? Então, nós precisamos entender da necessidade de estarmos buscando cada dia o Senhor, né? Para que assim nós possamos estar preparados para esses momentos, porque não vai ser fácil, né? Vai ser um momento muito complicado na nossa vida. Então, a sacudidura, exatamente essa prova, né? Esse momento em que as pessoas serão confrontadas com situações onde elas terão que decidir o que elas vão fazer, se vão permanecer firmes na fé diante da dificuldade, diante do sofrimento, diante da perda, diante das ameaças, ou se elas vão ficar firmes. Ontem à noite eu preguei na igreja sobre a Revolução Francesa, né? E foi um momento terrível que aconteceu ali na França, né? E aí a gente está estudando o grande conflito nos domingos especiais, né? Estamos estudando sobre o grande conflito. E mostra ali que muita gente, né, ela vai ser provada nesse tipo de coisa. E lá na França, o que aconteceu com os protestantes? Eles foram mortos, eles passaram por um sofrimento, uma perseguição terrível. Então, se você não estiver preparado realmente, não estiver em comunhão com Deus, quando chegar esse momento de prova, de sacudidura, eles foram fortemente sacudidos e muitos morreram por causa da sua fé. Né? Mas não negaram, e a pergunta será que nós hoje estamos preparados para enfrentar esse tipo de prova? Né? Eu fico pensando, se hoje, por tão pouco, as pessoas já estão transgredindo. Mário, eu fico vendo um debate que está tendo aí hoje no nosso meio, né? Sobre a Copa do Mundo. Olha que tristeza, né? A gente, num tempo desse, ainda está preocupado se deve assistir ou não assistir futebol no sábado. Eu estava dizendo, não é bom assistir futebol dia nenhum mais. E aí o povo fica preocupado se vai assistir jogo da Copa ou não vai no sábado, é pecado, não é? Ainda tem esse tipo de discussão. Agora veja se isso é prova, para ninguém estar preocupado, né? Que é uma provação eu assistir o jogo dia de sábado. Pelo amor de Deus, nós estamos para enfrentar uma batalha, uma grande tribulação. Eu pergunto, se a pessoa que hoje ainda está sendo tentada a transgredir o sábado para assistir um jogo, eu pergunto, no dia que for para perder tudo, perder emprego, perder recursos, perder salário, não poder comprar, não poder vender, essa pessoa vai ficar. Irmão Dificilmente, Arnaldo, quer falar, pastor. Mário, aí. Dificilmente. Eu vou dar a palavra para o irmão Arnaldo, ele até está com o livro ali, O Grande Conflito. Pastor Robson, essa questão do jogo, é como o senhor falou, gente, não é nem para se comentar. Aquilo que é importante, o que é essencial para nós cristãos, nem mexeu, não faz sentido. Um adventista do sétimo dia está perguntando se pode ou não assistir o jogo no sábado. Facilmente será vencido por qualquer situação. Ainda mais nós que já somos.
Pois é. Então, olha, veja, quando a pessoa está enfrentando uma prova assim, por exemplo, ele está empregado e agora a empresa quer que ele guarde, que ele trabalhe no sábado, aí eu digo, é uma prova que não foi provocada, é uma coisa necessária, é o emprego dele que está em jogo, é o sustento da família. Nesses casos, a gente já deve ser firme naquilo que a gente acredita. Agora, imagine uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida, ou seja, não é uma coisa que vai lhe prejudicar em nada, que não vai influenciar, não vai trazer benefício, nem prejuízo nenhum se você perder. Então, quer dizer, e as pessoas estão preocupadas com isso. Ainda mais que com essa seleção feia que está aí. Fala, Arnaldo. Arnaldo. Bom dia, Arnaldo. pastor Roberto. Pois não, Arnaldo, pode falar. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Depois de tanto tempo, né? A minha participação aqui, quando o irmão Mário começou a falar, eu lembrei que eu estou lendo também de novo o livro Grande Conflito. E aqui tem essa questão do preparo, né? Para que a gente realmente possa suportar no período da angústia essa sacudidura. E aqui diz que aqueles que adiarem o preparo agora não conseguirão fazê-lo no tempo da angústia. Exatamente. Nem depois. Certamente. E o seu caso ficará sem esperança. Aqui diz. Certamente. Aqui tem uma outra. Diz assim, ó, o tempo de angústia e aflição exigirá de nós uma fé capaz de suportar o cansaço, a demora e a fome. Aqui diz assim, uma fé que não desfaleça, mesmo que seja gravemente provada. Então a gente precisa realmente estar preparado, porque os tempos de dificuldade, eu digo o seguinte, eles não vão chegar, nós estamos chegando, nós estamos vivendo já, e a probabilidade de intensificar esses momentos difíceis. É verdade. Pastor Robson, eu quero fazer também uma outra questionamento. A Bíblia, quem é que vai separar? Porque lembra Jesus falando do trigo, do joio, da parábola, que ele fala, o servo disse, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Ele fez, não, para que não arranque junto o trigo. Isso vai acontecer lá no final. Quem é que vai fazer essa separação, pastor? Olha, veja, na verdade, irmãos, se a gente olhar... Arnaldo, obrigado pela participação, viu, Arnaldo? Desculpe, pastor. Muito obrigado, Arnaldo. Se a gente olhar do ponto de vista espiritual, você vai ver que essa separação é cada um que vai escolher o caminho que vai seguir, não é? Os anjos, a Bíblia diz que é no final dos tempos que os anjos do Senhor virão para separar, não é? Mas a separação acontece no seu relacionamento com Deus, né? Nas decisões que você toma. Então, por exemplo, o que aconteceu lá em Jerusalém, né? Quando a cidade foi destruída? Aqueles que haviam escutado a palavra de Jesus, quando viram os sinais acontecendo, foi o que eles fizeram? Obedeceram o que Jesus disse. Olha, quando vocês virem o abominável da desolação, de que fala o profeta Daniel, está no lugar santo, quem tiver em cima do telhado, não desça para pegar alguma coisa. Quem tiver no campo, não volte em casa, mas aproveite esse momento para ir embora, fugir, né, para não passar pela destruição. Então, aqueles que ouviram a palavra de Deus, quando viram os sinais, foi o que eles fizeram? Foram fiéis à palavra, obedeceram à voz do Senhor. Nenhum deles morreu. Mas aqueles que não estavam atentos à palavra, quando chegou o momento, eles fizeram a escolha deles, né? Se acomodaram e acabaram sendo destruídos. Então, veja, aqui é interessante porque quando você vê aqui Jesus falando sobre o sinal dos tempos, ele diz, olha, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. E ele começa a enumerar aqui os sinais. E ele diz, vocês serão perseguidos, não é? Vocês vão sofrer por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, veja, nós vamos passar por dificuldades. O peneiramento são exatamente situações onde você tem que escolher, não é? Entre permanecer firme no Senhor ou começar a ceder às coisas que o mundo vai colocando, né? E em todo tempo sempre há um peneiramento. Claro que não do ponto de vista profético, porque o ponto de vista profético está falando aqui daquele período final da história, quando você será confrontado, não é, com a sua fé diretamente, não é? Quando vão ser feitas leis, né, inclusive a lei dominical, né, vão ser feitas leis, os governos vão se unir com a religião dominante, não é? Vai haver união das igrejas, e aí você terá um momento difícil, onde você tem que escolher, ou ser fiel a Deus,
ou ficar com suas vantagens, com os benefícios, não é? Aqui terrestres, né? Terrenos. Então, essa aprovação que vai acontecer no final do tempo, ela é específica, né? Mas ao longo da jornada de cada um de nós, todos nós passamos por um processo de purificação, de peneiramento. Todos nós, né? Na nossa vida, cada um, na sua realidade, passa por dificuldades para manter-se firme na sua fé. Hoje nós temos, como eu falei aqui, essa questão das distrações, né? Das distrações. Então, hoje existe muita coisa demandando a nossa atenção. E o que é que está acontecendo? Eu fico olhando assim para as igrejas hoje. E, infelizmente, é uma situação que hoje... eu não sei na igreja que vocês congregam como é que está sendo a realidade. Mas nos lugares que a gente tem ido, e eu viajo muito, me convidam para fazer programação nas igrejas e tal, e eu vou atender esses convites, irmãos. Eu gosto de estar na igreja com os irmãos, partilhando, e a gente vê isso, não é? Você chega num culto de quarta-feira, num culto de domingo, você vê as igrejas vazias, irmão. Antigamente era só na quarta, hoje no domingo também está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, o povo não está na escola, o povo não está trabalhando, e onde é que está o povo? Né? Então, nas reuniões de oração, você não vê o povo, tá certo? Então, você vê que há um esfriamento, uma acomodação com as coisas desta vida, as pessoas muito apegadas. Eu fui para uma igreja outro dia, e eu estava pregando lá na frente, a igreja estava cheia, bem verdade, o povo estava lá, tinha muita gente, graças a Deus. Mas eu fiquei observando, tinha uma galeria nessa igreja, e tinha uma turma de jovens, os jovens ficavam lá na galeria. Irmão, eu olhei para lá, com pouquíssimas exceções, nenhum dos jovens que estavam ali estavam prestando atenção na mensagem. Todos estavam com o celular na mão e olhando o celular. Estava todo mundo no celular. Entendeu? A maioria, não vou dizer todo mundo, não eram todos não. Eu vi uns cochilando, dormindo e outros no celular. Poucos estavam olhando, observando aquilo que estava sendo dito lá na frente. Então, e a gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas começam a dizer, não, pastor, infelizmente aqui também está assim. Eu não sei o que acontece lá e aqui também. Então, você vê o que é que está acontecendo hoje. As demandas desta vida estão roubando das pessoas o tempo, né, de estar com Deus, de buscar o preparo espiritual. E aqueles que não se prepararem espiritualmente, eles não vão perseverar, não vão permanecer. Lembra o que Jesus disse para Pedro, né? Eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Né? E disse a Pedro para orar, e chamou os discípulos para orarem. Olha, orem, por quê? Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês têm o conhecimento, vocês sabem o que tem que fazer. Irmãos, é bom entender uma coisa, ó. O conhecimento da verdade, o conhecimento dos eventos finais, o conhecimento da palavra, o conhecimento da profecia, sem o poder do Espírito Santo, irmão, não tem poder, não tem valor nenhum. Não vai livrar ninguém, não vai livrar ninguém da aprovação final, da apostasia, não vai. O diabo tem conhecimento mais do que a gente, irmãos. Nós conhecemos muitas pessoas aí que fizeram teologia, hoje estão apostatados da fé, no mundão aí, entregue às coisas deste mundo. Então, o conhecimento sem o Espírito Santo não vai livrar a gente. Né? Então, nós precisamos ter o conhecimento, claro, o conhecimento é muito importante, conhecereis a verdade, ela vos libertará, mas o que nós precisamos, acima do conhecimento, é do poder do Espírito Santo, é a presença de Cristo em nossa vida, para que Ele nos livre, para que Ele nos prepare, e Ele nos dê o poder necessário para enfrentar estas provas, essa sacudidura, e permanecer firme. Lembrando que, embora seja usado esse exemplo da sacudidura, o grão, ele não tem nada a ver ele não tem escolha, ele está ali dentro da peneira. Se ele for do tamanho suficiente para não passar no furo, ele não vai cair, ele vai permanecer ali na peneira. Mas isso não depende dele, depende de quem está peneirando e da peneira, né? Mas no nosso caso, a escolha não é da peneira nem do peneirador, porque o desejo de Deus é salvar todos nós, não é assim? O desejo dele não é que todos sejamos salvos? Verdade. Então, mas é uma questão que nós é que vamos escolher. Né? Nós vamos escolher se vamos permanecer ao lado do Senhor, na peneira do Senhor, ou se vamos pular fora. É que, na verdade, o Senhor não vai jogar ninguém fora. Né? Aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei
fora, disse Jesus. Né? Mas nós é que vamos escolher. Agora, não é que nós vamos. Eu tenho dito aqui para os irmãos, assim, olha, não é que nós vamos escolher não acreditar em Deus. Não, não. Não, nós não vamos deixar de acreditar que Deus existe, não. A questão é que nós não vamos o quê? Nos firmar na palavra. Nós não vamos crer na palavra de Deus para obedecê-lo, né? Para nos submeter à direção do Espírito Santo. Então, o que é que acontece com as pessoas hoje? Não é que as pessoas não conhecem, elas conhecem, elas sabem. Qual é o problema? O nosso grande problema é que nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. Né? Então, as escolhas que fazemos mostram se nós vamos nos submeter à vontade de Deus ou não. Então, nós queremos um cristianismo do nosso jeito, ao nosso modo. Né? E aí é por isso que as pessoas estão. Então, nós já estamos vivendo esse momento de sacudidura. Por incrível que pareça, eu estava outro dia numa reunião de oração com os pastores, né, do MASC, e o pastor Rafael Candelório falando que a estatística na igreja hoje nós estamos perdendo mais membros da igreja do que estamos ganhando. Durante muito tempo, a gente batizava mais do que os que saíam. Durante muito tempo. Por isso a igreja continuou crescendo em número. Mas veja, quantos anos tem que nós tínhamos 20 milhões de membros? Já passaram vários anos e nós estamos com 22 milhões e pouco de membros. Quer dizer, é muito pouco o que aumentou de número de membros, né? Se a gente comparar com o número que temos. Então é muito pouco. O que significa? E aí ele falou para a gente que a igreja está preocupada, a liderança da igreja está preocupada, por quê? Porque hoje nós estamos perdendo mais membros do que estamos ganhando. E o que é isso, irmão? Não é uma sacudidura? As pessoas não estão sendo provadas na sua fé e estão abandonando a igreja, abandonando a fé. E nós estamos falando daqueles que abandonam a igreja. Não estamos falando daqueles que já apostataram e continuam na igreja. Porque você sabe também que tem esse povo, né? Tem uma turma que continua frequentando a igreja, que eles vão para... Olha, irmãos, eu confesso a vocês que hoje eu tenho me entristecido muito quando vejo alguns programas que acontecem na igreja. E você vê as coisas que estão acontecendo. Outro dia eu estava ouvindo um relato aqui de uma pessoa sobre uma igreja, determinada igreja nossa, que tem 2 cultos. Um culto tradicional, normal, que a gente conhece, escola sabatina, e um outro culto que quando termina esse culto, que sai esse pessoal desse culto tradicional, entra uma galera nova, escuro, e é muita coisa, muita luz lá na frente, aqueles shows, aqueles negócios psicodélicos lá, aquelas coisas que eu fico triste de ver, né? E aí uma coisa completamente estranha para nós que somos da antiga geração de adventistas, né? Completamente estranho. Eu sei que você talvez já tenha ido dessas igrejas que as paredes é tudo preta. Já foi nessa igreja que lá na frente é cheio de luz e pisca e luz colorida e não sei o que e tal, e faz um show ali na frente, né? Aquele negócio assim, parecendo essas boates aí que o pessoal vai para dançar, e o povo está na igreja fazendo um negócio muito semelhante a essas coisas aí. Você vai hoje para eu nem fui mais, o ano passado eu não fui para o retiro, esse ano eu queria ir, não fui também. E eu estive assistindo alguns vídeos aí do retiro, irmão, sinceramente, dá uma tristeza no coração de ver o que está acontecendo com o nosso povo hoje, né? E aí tem se levantado um bocado de crítico da igreja, botando na internet, criticando a igreja, descendo o pau na igreja e tal. Aí começa a surgir esses movimentos de dentro. O que é isso, irmão, que está acontecendo? Não é uma forma de sacudidura? De sacudir o povo? Deus está purificando o seu povo, pastor. Deus está... É um processo que é conduzido por Deus que com o propósito de limpar, de fortalecer. E aqueles que tiverem realmente comprometido com a palavra, como o senhor falou no início, não vai se deixar levar por nada, absolutamente nada. Essa questão, pastor, que o senhor falou aí agora há pouco, de a frequência da igreja. Eu cheguei numa igreja que só tinha uma pessoa na igreja. Uma pessoa. Eu falei, gente, tem culto hoje mesmo? Tem. Uma pessoa, pastor. Eu tive que sentar do lado dela, conversamos ali, fizemos a leitura da Bíblia ali, eu e ele. E quando a gente estava saindo, chegou uma irmã, já no final, falei, irmão, o culto era 19 horas. 19 horas. Ou seja, as pessoas, um domingo. Ou seja, as pessoas não estão mais interessadas em igreja. Deus tem a É o que eu misericórdia. estou dizendo. Pois não, pastor. Então nós já estamos vivendo essa sacudidura, Mário.
né? E a gente deve sempre lembrar das advertências de Jesus, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, né? Para que seja digno de permanecer aí, não é? E permanecer de pé diante do Filho do Homem. Então, a sacudidura já está acontecendo infelizmente, a gente tem visto aí uma perda, não é? No compromisso com Deus, daquele compromisso com as coisas de Deus, né? De estar ali, de buscar o Espírito Santo, de dedicar-se ao estudo da Bíblia, à oração, de estar nos cultos da igreja, de fazer evangelismo, de compartilhar a palavra. Então a gente tem visto, infelizmente, um arrefecer, não é? Do ímpeto. Eu estava dizendo outro dia, o que é que acontece? Antigamente ele dizia assim, não, o primeiro amor, né? As pessoas perderam o primeiro amor. Hoje a pessoa não vem, não tem mais primeiro amor, não, irmão. Eu fico olhando É alguns que têm se verdade. convertido, diz que aceitam e são batizados na igreja, não tem mais primeiro amor. A gente não vê a pessoa com aquela preocupação de pregar o evangelho, de viver a vida cristã de verdade, né? De ser fiel a Deus. Não vê preocupação de crescimento espiritual. A pessoa se batiza, vem na igreja no dia que dá certo, não fala para ninguém, não compartilha com ninguém, não testemunha. Infelizmente, essa é a nossa situação. Temos que continuar orando, clamando pelo Espírito Santo, como você disse, Mário. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam na igreja para provar os que realmente querem, né? Aqueles que realmente querem vão se firmar. Né? E louvado seja o nome do Senhor, porque se existe uma grande parcela que está esfriando, existe uma outra parcela que está despertando, né? Que está despertando para buscar o Espírito Santo, para clamar pelo batismo do Espírito Santo, para estudar mais a Bíblia, para tomar tempo para estar na presença de Deus, e Deus vai usar essas pessoas, né? Louvado Amém. seja o Deus nome do seja Senhor. Então louvado. virá o procedimento, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então a sacudidura de fato já está acontecendo, né? Ela vai se intensificar à medida que nos aproximarmos do fim, mas ela já acontece hoje. E às vezes fica esperando que a sacudidura vai ser uma provação, uma perseguição por parte do Estado, do governo, não sei o quê, e não está percebendo que nós já estamos sendo sacudidos e muitos de nós estamos passando pelo furo da peneira, né? Essa é a preocupação. Eu preguei sobre isso, pastor, semana passada. Eu vou deixar minha câmera fechada porque a internet está oscilando. Eu preguei justamente sobre isso. E a igreja que nós estamos aqui tomando conta chama-se Igreja da Santa Maria, aqui depois da Gleba H. E eu desafiei a igreja para estarmos orando às 5 da manhã, terça, quinta e sábado, pedindo ao Senhor que nos traga pessoas que estejam desejosas de conhecer a palavra. Pastor, na primeira semana, nós começamos na terça, fomos para quinta, no sábado, na segunda-feira, uma irmã. Eu falei assim: vai acontecer, irmãos, acredite, vai acontecer. Tem pessoas aí fora esperando, desejosas, ardendo de vontade de conhecer a palavra de Deus. Deus vai nos enviar essas pessoas. Na segunda-feira, pastor, uma irmã me ligou: irmão Mário, já começou, já começou. Eu digo: começou o quê, mulher? Uma família aqui pediu para estudar a Bíblia. Se a gente buscar, irmãos, Deus ele vai nos conceder. Se buscarmos o Senhor, é só nos colocar à disposição. Quando o Senhor Exatamente. falou, pastor Robson, sobre essa questão de tem aqueles que já estão apostatados na igreja e não Pois é. sabem, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Porque não é fácil passar uma vida, parte da vida dentro de uma igreja, servindo a Deus e no dia do juízo está perdido. Deus tem misericórdia. Pastor, suas considerações finais, a gente vai cantar o hino fechando então a nossa jornada de hoje. Olha, veja, aqui no livro de Mateus, capítulo 26, verso 40, diz assim: depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afaste-me este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Não é? Então,
Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Irmãos, chegou a hora. Não de dormir e descansar, mas hora de passar tempo. Olha o que Jesus disse: vocês não puderam passar nem uma hora em oração. Está vendo, irmãos? 1 hora, 20 minutos em oração. O desafio nosso é buscarmos a presença de Deus. Porque as coisas vão acontecer, irmãos. Querendo ou não, acreditando ou não, elas vão acontecer. Não é? E cada um vai ter que cuidar de si. Porque, veja, na vida espiritual, eu não posso fazer por ninguém. Por mais que você ame sua família, sua igreja, você não pode fazer pelos outros o que eles precisam fazer. Eu não posso orar, eu posso orar por eles, mas não posso orar no lugar deles. Não é? Você pode orar pelas pessoas, mas não pode orar no lugar delas. Cada um precisa buscar a sua porção do azeite. Né? Então, nós precisamos realmente estar atentos, né? E buscar a presença do Espírito Santo para poder resistir e não passarmos no crivo da peneira, né? Permanecermos ali entre os grãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos despertar diante das provas que temos diante de nós. E que assim possamos permanecer, né? Porque aquele que permaneceu até o fim, esse será salvo. Só tem um jeito de permanecer até o fim. É permanecendo em Jesus, dia após dia. Esse é o jeito. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou
Amém, amém. Louvado seja Deus. Meu pastor, meu amigo, muito obrigado por nos trazer informações. Foi um tema abordado nessa madrugada, mas de grande importância e que de fato nós estamos vivenciando, né, amigos? Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu, como indivíduo, como membro, como servo, como filho de Deus, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Quando eu falo nós, eu me incluo como principal, porque é uma necessidade de estarmos ligados, permanecer ligado a Cristo, porque senão, amigo, qualquer coisinha a gente vai desanimar. Como o pastor Robson disse durante a palestra, essa geração mais antiga, nós já estamos com as cascas duras, mas não estamos isentos de sermos arrebatados por alguma situação que venha tirar a nossa fé. Mas dificilmente isso pode acontecer. É possível? É. Mas quando nós temos um pouco mais de. Porque experiência não lhe garante muita coisa se não tiver relacionamento com Cristo. Mas essa é uma geração hoje, queridos, que infelizmente se abala com qualquer situação. E aqui nós chegamos ao final. Foi muito bom, pastor Robson, tê-lo mais uma vez aqui trazendo conosco esclarecimentos sobre esse tema tão importante que é falando sobre a chuva cerúlea. Deus abençoe a todos vocês, que tenhamos uma semana sob os cuidados desse Deus. Lembre-se, queridos, não solte a mão de Cristo por nada. Pode acontecer o que for, permaneça firme ao lado de Cristo. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. Pastor Robson, eu quero convidar o irmão Arnaldo para fazer essa oração de encerramento, pode ser? Arnaldo, pode abrir seu áudio? Não te ouvi mais. Eu estou falando, eu quero convidar o irmão Arnaldo para Oi. fazer essa oração, encerrando. Eu vou aproveitar a oração, o momento da oração, vou ler só uma linhazinha aqui do Grande Conflito. Eu estou lendo esse livro também, estou relendo, né? E ele diz assim: naquele momento de prova, cada cristão deve permanecer em pé por si mesmo diante de Deus. Então, é uma escolha individual. Aí agora não tem, um vai agir pelo outro, e que nós possamos entender essa realidade e buscar, né, a nossa porção de fé diante da presença de Deus para permanecermos nesse momento de prova e de sacudidura e até que Cristo volte, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós agradecemos pelo privilégio de poder estarmos juntos nesse grupo, nesse momento que passamos aqui, de poder ter ouvido essa explicação do teu servo, nosso pastor Robson. Querido Deus, nos dê fé suficiente para permanecer. Nos concede, Deus maravilhoso, o Espírito Santo, que nos mantém, nos fortalece, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que é nosso consolador. Nos ajude nesse momento de prova, permanecermos fiéis ao teu lado, seja quais forem as circunstâncias, que nada nos abale, e que por fim nós possamos dizer: eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Amém. Nós oramos agradecidos no nome santo e eterno de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meu pastor Robson, um abraço carinhoso, muito obrigado. Nada lhe surpreende, pastor. Você é um homem preparado, é um servo de Deus. Arnaldo, muito bom tê-lo aqui conosco. Irmã Roseane, mandei um convite aí para você, irmã. Quero ouvir uma madrugada você conosco aqui, compartilhando da palavra de Deus. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Lembre-se, queridos, Deus está preparando o seu povo e você faz parte desse povo. Um ótimo dia, fiquem todos na paz e na graça desse Deus. Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.